Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aulinha vai ser no caderninho de História. Nós vamos falar sobre índios e portugueses. Nós vamos, dentro do tema do índios e português, nós vamos falar sobre as culturas, o encontro dos dois, certo? Olha lá, encontro das culturas. Durante os primeiros anos do descobrimento, os nativos foram tratados como parceiros comerciais. O que é isso, tia? Nativos são os índios. Eles foram tratados como parceiros comerciais, a parte do trabalho. Uma vez que os interesses portugueses voltavam-se ao comércio do pau-brasil, realizado na base do escambo. O que é escambo? Vocês lembram? A troca de mercadorias. Segundo os cronistas da época, os indígenas consideravam os europeus amigos ou inimigos. Por que eles consideravam amigos e inimigos? Se tratassem eles bem, eles consideravam amigos. Se tratassem eles mal, eram inimigos. Então, eles tinham essa consideração conforme tratavam eles. Amistosamente ou com hostilidade. Com o passar do tempo, e antes a necessidade crescente de mão de obra dos senhores de engenho. Essa relação sofreu alterações. Quem que fazia as mãos de obra? Eram os índios. Com a instalação do governo geral, em 1549, intensificou-se a escravidão dos indígenas nas diversas atividades desenvolvidas na colônia, gerando constantes conflitos. Olha lá, a tia colocou uma imagem do século XVI. Na visão dos cronistas, o canibalismo indígena esteve presente desde o primeiro contato entre os europeus e os nativos. Tá vendo? Os europeus eram o povo bonitinho, vamos ser considerados mais ricos, e os nativos eram os índios. Portugueses e indígenas, encontro ou desencontro de cultura? Quando ouvimos falar da colonização portuguesa na América, lembramos logo da descoberta do Brasil. Pensamos, será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses? Antes da chegada dos portugueses, não existiam povos e sociedades habitando a nossa terra. Será? Mas é lógico que existiam habitantes no Novo Mundo. Eram os diferentes povos indígenas, considerados os povoadores da região. O processo que promoveu o primeiro contato entre portugueses e indígenas foi o encontro de culturas, ou uma conquista, um desencontro de culturas. O que será, hein? A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou os povos indígenas. A coroa portuguesa, durante as grandes navegações, tinha como principais objetivos a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar na Europa. Obtenção do lucro. Existiam outros motivos, porém, focaremos esses dois. Quando que foi essa época aí das grandes navegações aí, que eles buscavam a expansão do comércio? Foi entre o século XV e o século XVI, certo? E já em 1500, os primeiros portugueses que desembarcavam no Novo Mundo, que era a América, tomaram posse das terras.
Logo em seguida, tiveram os primeiros contatos com os indígenas, designados pelos portugueses de, como que eles chamavam? Como os selvagens. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de cultura, que eles estavam fazendo um encontro, como uma tentativa de amenizar e adocicar as péssimas relações que foram mantidas. Mas percebemos que o início do processo de colonização portuguesa foi um desencontro de culturas. Por quê? Que mais correspondeu ao processo de extermínio e submissão dos indígenas. Tá vendo? Eles fizeram um encontro promovendo uma tentativa de amenizar a situação, deles ficarem bem. Só que no final aconteceu que foi um desencontro, porque eles queriam muito exterminar os indígenas, entendeu? Então, tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por estes, como a gripe, a tuberculose, a sífilis, por isso que eles tanto queriam estar exterminando os indígenas. No século XVI, poucos empreendimentos foram efetivados no território colonial. As principais realizações portuguesas, utilizando a mão de obra indígena escravizada, foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. O desencontro de culturas, promovido pelos primeiros contatos entre europeus e indígenas, ganhou nova força a partir de 1516, quando Dom Emanuel I, rei de Portugal, enviou navios ao novo território para efetivar o povoamento e a exploração. Os indígenas resistiram à tentativa de submissão e extermínio, expulsando rapidamente os portugueses. Até o ano de 1530, a ocupação portuguesa ainda era bastante tímida. Somente no ano de 1531, o monarca português Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeando capitão-mor da esquadra e das terras coloniais, visando efetivar a exploração mineral e vegetação da região e a distribuição das semarias, que eram os lotes de terras. A submissão e o extermínio dos indígenas pelos europeus estavam apenas começando na história do Brasil. Entretanto, não devemos esquecer a resistência que os povos indígenas empreenderam. A tia colocou uma imagem aí para vocês da submissão e o extermínio. Foram as principais características dos primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas. Nós vamos passar para as nossas atividades, para a gente colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Essa atividade, vocês vão lá na página 27 do livro de história de vocês, na parte do mãos à obra. Vocês vão copiar no caderninho o mãos à obra, da página 27, copiar e responder no caderno. Combinado? Falta um. Pode passar. É isso aí, meninos. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um grande beijo e um forte abraço para cada um de vocês, tá bom? A tia está morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. Amo muito cada um de vocês. Beijão, meninos. Até nossa próxima aula.